Oi gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. Eu já vou avisando a vocês que esse vídeo tem essa parte, tem a outra, porque a primeira não gravou. E aí eu estou tendo que gravar no outro dia, mas aí vamos ver se dá tudo certo, vocês entendem o que eu vou dizer. A gente vai falar desse livro aqui chamado Lady Killers. Também é um livro da Dark Side, eu tenho feito muitas resenhas sobre livros da Dark Side, mas esse aqui não foi recebido de parceria, na verdade. Eu ganhei ele em abril no meu aniversário. Da Julie, que é uma amigona minha de adolescente, tá? Tinha amiga há 30 anos. E, Julie, um beijo imenso pra você. Eu tava louca por essa edição. Como vinha meu aniversário logo em seguida, eu acabei falando que eu queria e tal. E ela me deu esse livro que é, gente, fantástico. E a edição é maravilhosa, ele é todo lindo, todo mundo ficou desesperado pelo livro. E aí eu acabei lendo, porque como eu tive fisioterapia pra fazer, eu acabei finalizando ele em uma semana, mais ou menos, uns 4 dias. E é incrível. Eu vou contar pra vocês, na verdade, nessa primeira parte sobre uma das assassinas. E na segunda tem mais 2 assassinas. Eu escolhi 3 pra não ficar um vídeo imenso, porque são vários casos. E aí você acaba pesquisando na internet mais coisa, porque são casos interessantíssimos. E você fica, nossa, sério? Primeira coisa que eu vou dizer é que a autora Tori Telfer, ela mandou muito bem nesse livro, porque a gente ouve muito falar sobre homens assassinos. O cinema, né, o audiovisual já mostrou mulheres, né, tanto fictícias ou não. Até tem uma lista aqui atrás com Carla, né, que é uma história verídica, acho que da Austrália. O outro é como Louca Obsessão, quem não lembra de Cary Bates. Mas uma coisa que é notada aqui, que é falada no início, é que a mídia sempre deu mais atenção para os homens que são assassinos em série do que as mulheres. E também quando havia as mulheres, quando existiam as mulheres, eles além de darem pouca atenção, eles sempre erotizavam, né? Como a vampira. Então, é exatamente isso que a gente vai ver nesse livro aqui, dizendo que eles sempre dão um jeito de fazer com que a mulher pareça menos perigosa do que ela realmente é. E o ser humano, né, gente, a sua mente, ele não escolhe aí o gênero, na verdade ele escolhe, a psicopatia é uma coisa assim que a gente fica lendo e fica, né, tipo, caramba, como é que essa pessoa fez isso? E são histórias realmente, pra quem curte esse gênero, incríveis. Eu já aviso a vocês que isso é um livro bem forte, tem citações bem, né, digamos assim, cruéis, então assim, se você estiver num momento muito delicado, deixa pra ler em outro momento. Outra coisa também que é muito bacana de citar é que ele parece todo grifado, né, de Lumicolor, mas ele não, tá vendo? Ele não foi grifado pela pessoa, né? Eu tava até lendo na fisioterapia, o fisioterapeuta falou assim pra mim, nossa, mas você grifou o livro? Não, não grifei. E cada uma das mulheres que são citadas, elas são, se forem muito antigas, por exemplo, algumas, né, não tem a foto. Tem aqui, ó, também as ilustrações maravilhosas. E tem assim, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Nesse formato de ilustração. Então todas seguem esse, mas no finalzinho tem umas que não estão nesse, mas gente, é uma diagramação perfeita. Bom, vamos ao que interessa. Eu vou falar agora da primeira que eu escolhi pra falar pra vocês, que vou ter que uma cola aqui pra não falar errado, Elizabeth Bathory, que foi conhecida como a Condessa Sangrenta. Ela é considerada a primeira mulher serial killer que se tem noção na história da humanidade. Essa mulher, gente, ela era realmente do mal. A gente começa a ver nessa história aí contada de que essa condessa húngara, ela era super, né, de uma super, como é que fala assim, rica, não tinha limites, né? Como ela fazia parte aí, como é que é o nome aqui do negócio que eles chamam? De uma aristocracia. Ela achava que não tinha limites mesmo. E, inclusive, os pais dela eram primos. Isso era muito comum na época. E ela tinha ataques epiléticos. Então as pessoas achavam que era porque os pais eram primos. Mas por ser comum na época não era tão levado em consideração. Essa moça casou com 10 anos com um cara de 15, que era um conde lá, que era pior do que ela e que na verdade inspirou ela a cometer os crimes. Ela já tinha mania de ver as pessoas. Mania, né? Já era comum pra ela ver tanto os pais dela como o marido dela maltratar os seus criados, os empregados. Então qualquer coisa que faziam de errado, como alguns nem tinham salário porque eram escravos, eles eram maltratados e torturados real, assim. São coisas bem sinistras que a gente lê nessa história. E aí, com o passar do tempo, conforme ela vai crescendo, né, vai ficando mais velha,
algumas criadas vão sumindo da casa, e criadas que as atendem. As pessoas reparavam isso? Reparavam, mas elas tomavam alguma atitude? Não. Afinal, a mulher era super importante, a Hungria estava passando por um momento super delicado na economia, mega precisavam da ajuda dela, e aí todo mundo fazia vista grossa de que ela não era realmente essa pessoa horrorosa, né, que sumia com os escravos ou com as criadas, seja o que fosse. Mas na verdade ela tinha um grupinho macabro que fazia muitas e muitas torturas dentro do palácio imenso que ela ganhou do seu marido. Essas torturas eram desde queimar as pessoas, enfiar agulhas de tricô por debaixo das unhas quando errava algumas coisas, e ela realmente era uma assassina em série porque ela matou muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas desapareceram por causa dela. Outra coisa interessante de se falar é que quando essas criadas sumiam, algumas pessoas começaram a reparar e querer investigar, né? E inclusive essas pessoas que faziam parte desse grupinho cruel. Mas lá na frente ela vai ser traída exatamente por esse grupinho cruel que vai inclusive entregá-la em troca de salvar a própria pele. Então isso também é, né, uma coisa assim que a gente fica meio... opa, o que tá acontecendo? Bom, a história dela é super interessante. Eu acho que já começa assim com uma história que você pensa, gente, como é que ela fazia isso? Nossa, como é que deixavam? E você fica querendo ler o livro inteiro, e é isso que vai acontecer com você quando você pegar esse livro. Outra coisa importante de falar, que eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas se você liga para algum spoiler ou para alguma parte que seja interessante você descobrir sozinho, então deixa, porque os outros vídeos tem outras duas que eu vou falar, que é a Nene e a outra que você quer no segundo vídeo que eu vou juntar. Tem mais coisa pra vocês ouvirem a respeito. Bom, uma coisa que eu reparei muito, que é muito bacana, é que todas têm um final diferente. Essa, inclusive, a primeira, Elizabeth, ela tem um final bem suspeito, que deixa aí ainda mais, né, pano pra manga de quem era essa mulher misteriosa e tão cruel. É isso. Fiquem aí agora com a primeira parte. Eu vou tentar juntar essa com a outra. Espero que dê tudo certo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Desculpa aí, gente, essa confusão. Beijo. Desculpa, gente, a gente teve um problema aí com a bateria da máquina, então vamos continuar aí a falar de Lady Killers. Bom, eu tava falando da Elizabeth Bathory, dessa condessa aí, violentíssima, sangrenta. Tava falando que ela espancava, torturava e tal, e que ela tinha ajuda de outras pessoas. O bizarro nas histórias é que a autora também conta como terminar essas histórias. No caso dela, eu não vou dar spoilers, tá, de todas as histórias e tal, mas só posso avisar pra vocês que pós-morte desta pessoa, não vou dizer como, aconteceu outra coisa muito bizarra, então a gente fica meio assim. A primeira história já choca, né? E aí vamos pra outra história que também diferente, mas que também me marcou muito, que é da Nanny Joss, a vovó sorriso. Eles também colocam o ano que a pessoa nasceu, 1905, e o ano que morreu, né? Então 1965 foi o ano que ela faleceu. A vovó sorriso, ela na verdade era uma mulher que quando criança ela tinha um pai muito severo, e esse pai fez com que ela largasse a escola e se casasse com apenas 15 anos. O marido dela, que acho que se chamava Briggs, sei lá, acho que era Briggs, acho que era esse o nome dele. Eles tiveram 5 filhos e 2 dessas crianças morreram misteriosamente. O marido sempre ficou desconfiado que elas tinham morrido de uma forma estranha. E a tal da Nanny nunca se achou muito mãe. Então acabou que quando eles se separaram, ela casou com outro cara e as crianças foram divididas. Uma ficou com uma avó, outra ficou com um cara e tal. E ela nunca criou essas crianças. A história, na verdade, já choca porque ela matou 5 maridos, mas esse primeiro se deu bem, se divorciou dela antes. Mas o segundo que ela teve depois desse cara, ela matou, o cara bebia demais e ela resolveu colocar arsênico, né, enfim, veneno na comida do cara, na bebida do cara. Ela fazia isso direto com todos os maridos que ela teve. Por quê? Porque ela se achava no direito de matá-los. Se estava enchendo o saco, ela tinha casado com eles, nada mais justo do que ela tirar a vida deles e partir para um próximo relacionamento. Certa vez um detetive, quando aprendeu, perguntou se ela tinha raiva de homens. Ela disse que não,
Pelo contrário, ela sabia que precisava deles e que sentia falta deles, mas que ela não achava nada demais em matá-los. Uma coisa muito bizarra nessa história é que na última vez que ela foi presa, quando realmente prenderam ela de verdade, ela estava para casar com outro homem ou conhecer outro homem e inventou para esse homem que ela cuidava de uma tia idosa, quando na verdade a bonita estava preparando-se para matar o marido Sam, que era quem ela estava naquele momento. Ele depois foi morto com veneno de rato no café. Mais uma coisa bizarra, assim, ela se orgulhava, não tinha nenhuma vergonha de dizer que tinha matado todos esses homens que ela achava que mereciam, mas tempos depois fizeram uma autópsia em sua mãe e foi descoberta que ela também, a própria mãe, também foi assassinada pela filha e também foi envenenada por ela. Ela negava, dizia que de jeito nenhum que ela tinha feito isso, que a mãe dela era ótima e tal, mas ela matou sim, inclusive matou outras pessoas da família dos maridos, quer dizer, nunca ficou totalmente provado, né? E o resto da história, como finalizou, eu não conto pra vocês, que eu quero muito que vocês leiam. Pra terminar, eu escolhi falar de 3 pessoas, então eu falei de uma muito antiga, de uma mais ou menos aí, né, que foi na década de 50, e vou falar agora de uma mais atual. O nome dela é, cadê o nome dela? Dorothy Puente. Gente, essa senhorinha que tem até a foto dela aqui dentro, porque quando é muito antigo, não tem a foto. Tem um desenho maravilhoso que é... Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, Elizabeth Bathory, como é que tá? E aí tem os desenhos, né, das pessoas, mas nesse caso tem a foto mesmo dela. E essa Dorothy Puente, ela é de Sacramento, né, na Califórnia. Ela tinha uma casa de 2 andares. Essa história aconteceu na década de 90, né, 90 é isso. E o que ela resolveu fazer? A velhinha muito esperta começou a hospedar idosos e deficientes físicos em sua casa. Ela recebia eles muito bem, tratava muito bem, os alimentava, só que ela fazia com que eles tivessem uma overdose de drogas, né? De uma forma aí que eu não posso me contar pra vocês. O que vai acontecer então? Esta senhorinha, depois que eles morrem, enterra eles em seu jardim. Gente, ela fez isso com 16 homens, tá? Senhorinha do mal, né? E depois ela saca o dinheiro que o governo dá para essas pessoas, ela desconta os cheques dessas pessoas e fica vivendo disso. Você quer saber de outra coisa bizarra dela? Quando a polícia desconfia dela e vai atrás dela, ela diz que vai sair para comprar café e foge. Ou seja, o jeitinho dela de senhora, que de boazinha, de anjinho, não tinha nada, conseguiu também enganar os policiais, né, que ingênuos deixaram que ela saísse pela porta da frente e desaparecesse. Sim, ela foi presa anos depois, a história também é contada aqui no livro. Ela faleceu em 2011. Não vou contar pra vocês como é que ela foi pega e o que aconteceu. Bom, é isso. Esse livro aqui é muito legal. Eu poderia falar horas e horas sobre ele. São várias e várias histórias. Eu acho que rende muitos e muitos vídeos. Mas eu vou ficando por aqui. Vou contar só desses 3 mesmo pra deixar vocês com vontade de ler esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.